Ei, cristão, eu quero falar justamente com você. Sabe por quê? Ultimamente lá no Instagram, eu tenho postado alguns posts sobre as pessoas caírem em pecado, caírem na luxúria e tudo mais. E, cara, eu percebo que tem muita gente comentando coisas do tipo: nossa, eu pequei muitas e muitas vezes, eu me acho indigno, eu me acho sujo, eu acho que eu blasfemei contra Deus, eu acho que eu não tenho mais perdão porque eu tento fazer as coisas certas, mas sempre vivo caindo no mesmo erro. Meu caro, tem muito comentário desse tipo. E se você é uma das pessoas que pensa isso, que sempre tá tentando vencer o pecado, conteúdos adultos, por exemplo, alto prazer, se você é uma pessoa que sempre está tentando vencer isso e não consegue, preste atenção. Se você ainda não me conhece, me chamo Brian Fernandes e eu fiquei por 10 anos, literalmente 10 anos, preso na pornografia e no alto prazer. 10 anos de idas e voltas, de eu falando que ia parar, eu nunca parava. E o pior disso é que eu tinha total consciência de que aquilo estava errado. Eu sou cristão, eu nasci na igreja, minha família é da igreja, e por isso, justamente, desde o começo eu fui ensinado o que era certo e o que era errado. E durante esses 10 anos vivendo dessa forma, eu vivia, cara, num conflito interno gigantesco, porque eu sabia o que eu deveria estar fazendo e eu não estava fazendo. Eu não estava fugindo do pecado, pelo contrário, eu estava correndo atrás do pecado. Aliás, se você viu um vídeo recente aqui no canal, esse aqui que tá aqui em cima, cara, eu falei que antigamente, antes da minha conversão de fato, eu vivia correndo atrás de mulher. Eu vivia correndo atrás de coisas que satisfazessem o meu prazer o mais rápido possível. E eu sei que às vezes com você não é diferente. Você recai toda hora, você até tenta vencer, vem aquele pico de motivação, você até tenta ser uma pessoa melhor, ser um cristão melhor, agradar a Deus, falar para Deus que de fato você vai parar e parar, mas chega um momento que você não aguenta. E geralmente esses momentos são os momentos de tédio, são os momentos onde você chega cansado do trabalho, são os momentos onde você tá carente, onde você olha para os lados e você não tem ninguém. Às vezes nem a sua mãe tem para te abraçar aí, entendeu? E eu entendo muito você, porque eu passei tanto tempo aí nisso, cara, nessa mesma situação. E se você tá com essa mentalidade, igual das pessoas que comentaram lá no Instagram, cara, saiba, Jesus morreu justamente para que você fosse perdoado dos seus pecados. Portanto, tem gente que fala assim: ah, então eu vou cair tantas vezes quiser, porque depois eu me reergo novamente. Mas calma, eu vou mostrar um negócio para você que você vai ficar assustado. A verdade é que o pecado, ele traz um prazer momentâneo, ele traz aquela satisfação rápida, só que depois vem aqueles monte de bagunça na sua cabeça, aquela confusão, aquela tristeza, aquele nojo de si mesmo, e você começa a ficar perturbado, cara. Afinal, o pecado é uma maldição. E toda vez que você peca, você está escolhendo a maldição em vez da bênção. Deus, certa vez, lá no livro de Deuteronômio, se eu não me engano, ele disse certa vez: eis que ponho diante de vós bênção e maldição. Qual que vocês vão escolher? Todos os dias é posto diante de nós a escolha de fazer o certo ou o errado. Ah, Brian, como é que eu vou saber o que é certo e o que é errado? O que fere sua consciência? Se algo fere sua consciência, isso é errado. Se não ferisse a sua consciência, ficar aí o dia todo se esfregando, se ficar aí o dia todo vendo mulher que nem te conhece, que não dá a mínima pra você, não fosse tão errado assim na sua cabeça, você não estaria aqui nesse vídeo, assistindo esse vídeo, buscando talvez uma solução para você, uma saída. Porém, para aqueles que acham que não tem mais chance, e às vezes até usam isso como desculpa para não parar, você tem chance sim. E para aqueles que se acham indignos de receber um perdão de Deus depois de ter pecado tanto, saiba, você é indigno mesmo. Você não presta. Você deveria ser jogado no inferno, assim como eu deveria ser jogado no inferno. Nenhum ser humano, nenhum vivente, nenhum ser que respira nessa terra deveria ir para o reino dos céus depois da sua morte. Porque todos nós pecamos, todos nós vivemos assim. E isso por causa do pecado lá de Adão e Eva lá atrás. Desde quando eles pecaram, a gente já nasce em pecado. Só que por que Jesus Cristo veio à Terra? Ora, ele veio justamente para que nós pudéssemos, pela graça, ser perdoados. Pela graça, pela justificação que Jesus daria a nós, ser perdoados e por fim entrar na vida eterna. Entrar no céu, por exemplo, quando a gente morrer. Ou ser perdoado do nosso pecado toda vez que a gente cair. Porque fala aqui na Bíblia, se liga só. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, que é no caso de Adão, quando ele pecou, reinou a morte, veio a desgraça na vida do ser humano. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber,
Jesus Cristo. Ou seja, se por apenas um homem o pecado entrou no mundo e destruiu tudo, depois, por apenas um homem, que é Jesus Cristo, que veio para salvar a terra, pôde vir a salvação para todos nós. Pôde vir o perdão, porque entenda, eu não sei se alguém já explicou isso para você durante a sua vida, mas quando Jesus Cristo foi pendurado lá no madeiro, e ele se fez maldito, tá escrito na palavra, lá naquela época, todo mundo que era pendurado numa cruz, que aliás era a pior punição possível lá do povo, todos que ficavam pendurados naquele madeiro eram considerados malditos, eram considerados pessoas, homens e mulheres amaldiçoadas. E Jesus Cristo se fez maldito por você só para perdoar o seu pecado. Naquele momento que ele foi pendurado lá na cruz, ele estava colocando sobre si, ele estava trazendo sobre si todos os pecados da terra. Ele estava trazendo sobre si todas as dores, todo esse peso na consciência que você está tendo por ter caído em pecado, ou por estar prestes a cair e estar meio já entrando em pânico e tudo mais, porque você está sentindo que você vai cair. Parece que a sua carne começa a gritar, ah, eu preciso, eu preciso, eu preciso. Aí você fica sozinho, igual eu tô sozinho nessa casa, aí você olha pro celular, o celular olha para você, e por que não pesquisar, né? Estamos sozinhos mesmo, por que não bater uma rapidinho? Ninguém vai ver. Jesus foi para a cruz justamente para tirar essa agonia que você está sentindo. Então, meu caro, se você vive com essa ideia de que Deus não vai te perdoar, que você não é mais digno, isso tá errado. Tá escrito lá, enquanto a vida, a esperança. É melhor um cão vivo do que um leão morto. É melhor um cão frágil vivo do que um leão forte morto. Do que vale a força do leão se ele estiver morto? Você é esse cão que muitas vezes vomita e torna ao vômito. Tá tudo se encaixando. Porque você vomita, fala que vai parar de pecar e depois tá comendo do próprio vômito de novo. Tá caindo de novo no mesmo ciclo. Então Deus te perdoa. Tá? Deus te perdoa. E esse versículo que está aqui na sua frente, ele justifica, deixa mais claro total que Deus te perdoa, independente do que você fez. Jesus morreu lá na cruz, tanto, cara, para todo mundo. Ele morreu por ladrões, ele morreu por corruptos, por prostitutas, morreu por todo tipo de ser humano sujo que existe nessa terra. Ele morreu porque ele já sabia que hoje você estaria procurando perdão. Então, se você pecou, levanta a cabeça e segue em frente. Faça o máximo para você não pecar de novo, cara. Se esforce, se esforce. Você consegue, porque Cristo disse que não deixaria que a gente fosse tentado mais do que nossas forças. Nenhum pecado que vem sobre nós é mais forte do que nós. Principalmente nessa área sexual, parece que é impossível quando você tá preso. Eu sei desse sentimento. Eu falei pra você, eu fiquei 10 anos preso nisso. Aquela sensação que é impossível você parar com isso. É impossível você viver sem bater uma. É impossível você viver sem se aliviar se você não tiver casado, tá ligado? Se você tiver com uma parceira. Mas não é impossível, até porque cientificamente o ser humano, ele não foi feito para ficar comendo a própria mão. Não tem sentido isso. Você só vive nessa, assim como eu vivia lá atrás, por causa que você já condicionou a sua cabeça a sentir prazer com isso. Então todas as vezes que você sente um tédio, sente um desconforto, acontece alguma coisa e seu cérebro ele sai correndo em busca de um alívio. E qual que é o alívio que ele está mais acostumado? É bater uma lá. E aí sua mente fala, bora bater. É tipo um viciado. Se um viciado, ele começa a ficar estressado, ou por exemplo, sabe aquelas cenas de filme, até aqueles fatos reais, né? O cara tá acontecendo tudo errado na vida dele, ele terminou com a mulher, ele foi demitido da empresa, só B.O. E aí o cara vai pro bar e afunda a cara nas bebidas. Naquele momento, a mente dele, como ele já tinha tido prazer lá atrás com a bebida, a mente dele tá falando, ó, você tá muito estressado, então vamos relaxar um pouco, você precisa fugir um pouco dessa sua realidade horrível. Então vamos beber, porque isso vai encher sua mente de dopamina, que é aquele sentimento, aquela intensidade, aquele prazer, e você vai esquecer dos seus problemas. Aí o cara vai lá e se entrega. Com os conteúdos adultos e o alto prazer é assim também. Você tá estressado, você tá carente. Aí o seu cérebro automaticamente fala pra você, vamos lá bater uma pra relaxar. Essa é uma fuga da realidade. Só que se você não enfrentar a sua realidade medíocre hoje, ela sempre vai ser medíocre. E eu digo isso porque parar de bater, mano, parar de bater, eu não tô falando a palavra toda pro YouTube, não, o YouTube é meio chato, ele barra aqui. Mas parar de bater uma, cara, tá trazendo benefícios gigantescos na minha vida. E eu já vou te falar quais são os benefícios que eu tenho notado. Mas antes, sobre aquelas pessoas que falam assim, ah, eu vou pecar hoje, eu vou cair hoje, porque amanhã eu peço perdão. Amanhã eu recomeço o ciclo.
Amanhã eu recomeço tudo de novo. Agora eu vou jogar um jogo com você que você vai ficar assustado. Já assistiu aquele filme A Paixão de Cristo? Esse filme aqui é muito chocante, cara, por causa que os atores, os diretores desse filme capricharam na maquiagem do Jesus Cristo lá, do protagonista. E o mais bizarro é imaginar que aquelas cenas não são nem de perto o real, o que de fato aconteceu. Jesus ficou muito mais feio, muito mais desfigurado, se comparado àquelas cenas, né? Aquela representação que eles fazem no filme. Tanto é que tem uma parte da Bíblia que fala, é um versículo que é muito chocante, cara, que fala que Jesus ficou tão desfigurado que as pessoas nem reconheciam mais ele. Era possível até contar quantos ossos tinha Jesus aqui, né, no peito, na costela, as coisas, porque, cara, ele tava praticamente sem pele, o cara tava todo acabado por causa das chibatadas e tudo mais. E certamente, por que eu toquei nisso, né? Porque certamente quando você vê essas cenas, certamente quando você para e pensa na crueldade que fizeram com Jesus Cristo, você julga aquele povo judeu, aquele povo romano, aquela galera que crucificou Jesus. Assistindo o filme, você sente a dor. Lá no culto, quando fala disso, você sente a dor. E você condena, fala que eles foram brutais, o que eles fizeram foram horríveis. Eles mataram o Senhor Cristo, que queria só o nosso bem, que queria nos salvar. Mas já parou para pensar que toda vez que você peca, você está fazendo a mesma coisa? Toda vez que você peca, você está relembrando Cristo do que ele já passou lá atrás. E esse versículo que está aparecendo aí na tela, ele comprova o que eu falei. Toda vez que você peca, você meio que está fazendo Jesus Cristo passar pela mesma coisa que você está condenando. Você está condenando a galera lá que crucificou Jesus, mas você está crucificando ele de novo ao decidir escolher o pecado. E isso não é para sua condenação, eu não estou te condenando, eu só quero que você abra os seus olhos. Pare de ser hipócrita, né? Porque eu não quero te julgar, quem sou eu para te julgar? Porque eu por muito tempo sou assim, e até hoje eu sou pecador. A diferença é que eu não vivo mais em pecado. Eu não vivo mais nesse ciclo de eu vou parar, aí no outro dia eu caio de novo. Vou parar e no outro dia eu caio de novo. Não, basta disso. Eu não estou te condenando, eu estou apenas mostrando a verdade para você, porque eu quero o seu bem, meu cara. Eu quero você forte, eu quero você firme. Então lembre-se disso. Todas as vezes que você estiver escolhendo o pecado, é como se você estivesse crucificando Cristo novamente. E tudo que eu tô falando não tá saindo da minha cabeça, tá saindo aqui da Bíblia. E eu só não estou consultando, lendo aqui para você, porque já são anos estudando sobre isso. Todo dia eu pego a palavra para ler logo pela manhã. E isso é uma das dicas e do porquê eu tenho resistido às tentações carnais. Todos os dias eu estou me alimentando da palavra, porque é a palavra que dá força. A palavra é vida. A palavra é viva e eficaz, mais penetrante que uma espada de 2 gumes. A palavra é vida, cara. Às vezes eu estou desanimado, leio a palavra e ouvir outra pessoa. Esse vídeo não existiria se não existisse a palavra, se eu não tivesse tomado conhecimento da palavra. Então, meu caro, vamos fazer o máximo para ficar longe da luxúria? E mesmo que você tenha tentado de tudo e não tenha conseguido, eu quero te mostrar um passo a passo. Mas você se recorda daquele momento em que eu disse que eu ia falar para você, né, os benefícios que eu tenho notado? Eu fiz um vídeo só disso aqui no canal, há alguns meses atrás, e esse até então, até o exato momento que eu faço esse vídeo, é o vídeo que mais pegou visualizações aqui no canal. Porque eu tinha ficado pouco tempo em retenção seminal, né? E eu já tinha notado, cara, benefícios brutais. E agora, ao decorrer do tempo ainda, eu tenho notado mais coisas ainda. Tudo que eu vou falar pra você agora é sem exagero, tá? Não adianta nada você querer ficar em retenção seminal, por exemplo, e não colocar essa energia pra fora. E não é batendo uma que você vai jogar essa energia pra fora. É despejando em projetos. E despejando ficou até uma palavra estranha, né? Mas se você quer entrar no NoFap, cara, por exemplo, parar de bater, eu falo NoFap porque é o que a gente conhece, mas se você quer acabar com isso de uma vez por todas, você tem que parar de fazer isso e jogar, direcionar, canalizar essa sua energia que está acumulada dentro de você em outra atividade. Então hoje eu trabalho aqui na internet, eu trabalho com edição de vídeos, eu trabalho com a produção de shorts para conteúdos darks, que são contas aqui no YouTube onde eu não apareço, o meu rosto não aparece, somente a minha voz. Eu crio conteúdo lá no Instagram, inclusive esse é o nosso Instagram, se você quiser seguir a gente lá depois. Tô treinando, fazendo academia, ó, pra gente ganhar um shape, né? E tá difícil aqui, mano, misericórdia. Mas o que vale é a intenção, eu tô me esforçando, eu tô jogando energia nas coisas. E os benefícios que eu tenho notado é uma maior produtividade,
é uma maior energia nas coisas. Fora que tem um ponto-chave que é a coisa mais legal de todas, cara, e que com certeza me ajuda demais na conexão com Deus. Eu tenho notado um foco maior nos meus projetos. É como se eu tivesse parado com os prazeres temporários, tivesse parado com a criancice, tivesse parado, é como se você fosse uma criança correndo atrás do doce, sabe? Você tá correndo atrás do doce numa avenida perigosa, focado naquele doce, e você tá correndo risco de vida, de vir carro de qualquer direção e te atropelar. É como se antes, quando eu estava preso nesses vícios, eu fosse essa criança correndo atrás do doce, que é o prazer imediato. Quando você para de correr atrás do doce, você começa a focar mais nas outras coisas. Você começa a olhar para os lados, você tá naquela avenida e você começa a notar os perigos, você começa a notar os pontos chaves que você precisa mudar na sua vida e que você mudando esses pontos chaves, a sua vida muda completamente. Então eu tenho estado mais produtivo. Por exemplo, hoje mesmo eu acordei umas 7 horas mais ou menos e pela manhã eu já fiz quase todo o meu trabalho do dia todo. Tá ligado? Eu fiquei produtivo ao máximo. Sentei no meu computador lá e vral. Fiz vídeo, escrevi o roteiro. Pensei nesse vídeo aqui que eu tô falando agora pra você. Programei um monte de conteúdo lá pros meus Instagrams. Então, cara, quando você para de olhar pra esse doce aí, você começa a olhar ao seu redor e você começa a cair em si e pensar, caramba, eu preciso mudar de vida. A minha vida não vai mudar se eu não fizer nada. Ninguém vai descer de helicóptero, ninguém vai descer aqui, parar na minha casa, na porta da minha casa e dar um emprego dos sonhos, ou me dar uma maleta cheia de dinheiro, ou dar o carro que eu mais sonho em andar. Não, é eu que tenho que correr atrás disso. E eu só vou conseguir alcançar essas coisas se eu tiver foco. E parar de correr atrás desses prazeres, tem me trazido muito foco. Eu adotei até um lema ultimamente que é foco, sem distração. Lá no meu Instagram pessoal, eu coloquei isso lá na bio, né? Foco, sem distração. Porque é real, cara. Isso aí muda totalmente sua vida. Se você se trancar no seu quarto e focar, mano, você chega nos seus objetivos. Eu criei meu Instagram, o Instagram que eu tô publicando várias publicações diárias, e em menos de um mês a gente batia 1.000 seguidores. E aí agora eu nem sei quanto que tá, quando esse vídeo sair, quanto seguidores vai estar, né? Mas quando eu tô fazendo esse vídeo, tá com isso de seguidores. Mas é bem certo que vai estar mais aí quando você vê. Então meio que tem se tornado um leão imparável, cara. E uma das coisas mais interessantes, antes de eu te falar sobre o passo a passo para você conseguir vencer esse ciclo que te arruína, um dos benefícios mais legais que eu tenho visto é você começar a encarar a vida com mais leveza. Antes, ou a sua situação atual, mas no meu caso antes, cara, eu só via mulher como prazer. Eu só via mulher como sexo. Eu só via mulher como algo que poderia me satisfazer. E eu pouco estava me lixando pro sentimento dela. Se chamava uma menina pro encontro, era só pelo sexo. Eu não tava nem aí se depois a menina ia ficar com sentimento, né? Porque lá na hora você quer ser um bambambam, você quer ser tudo romântico só para levar a mina pra cama. Mas depois que acabasse o ato, já era, já tive o que eu queria, então que se dane. Entende? Cara, depois que você para de consumir essas coisas, você não trata mais a mulher como um simples objeto. Você começa a valorizar a mulher. Você começa a ver a mulher como Deus vê. Uma garota que não tá lá só para satisfazer seus desejos, mas uma garota que também tem um coração. Uma garota que também tem sentimentos. E ela precisa ser cuidada, cara. Ela precisa ser cuidada. Se um cara ama uma menina, a última coisa que ele pensa é no sexo. A última coisa que ele pensa é no prazer. Ele tá obcecado por ficar com ela, por estar com ela, pela essência dela, não pelo corpo dela. Então a vida tem estado com mais leveza. Cara, é muito legal, muito legal. Eu tô fazendo faculdade e o ar é mais leve, sabe? A sua essência fica mais leve. Eu tô conversando com todo mundo. Cara, é muito legal, mano. A vida fica muito mais leve. Até porque você fica bem com Deus. E se você fica bem com Deus, tudo fica bem pra você. Você não guarda mais rancor. Você não entra mais em discussão. Se alguém fala besteira pra você, você só fica quieto e relaxa, tá ligado? Às vezes você quer falar besteira assim, você quer explodir, a sua natureza suja, quer botar tudo pra fora.
Mas você fala, não vale a pena, eu não vou destruir minha paz mental por uma pessoa que já tá destruída mentalmente, tá ligado? E é assim, cara, é assim, isso é fato, a vida tá muito da hora, tá maneiro demais. Inclusive, antes de começar a fazer esse vídeo, eu tava com muita vontade, porque, ó, quando você se converte ao cristianismo, você não vira um santo automaticamente. Quando você se torna cristão, você não vira um anjinho com aeora, não lembro como é que fala. Mas você não vira um anjinho assim que não sente mais desejo pecaminoso. Não, nada disso, meu cara. Você ainda é carne, você ainda é ser humano e você sente desejo toda hora. E literalmente, antes de fazer esse vídeo, como eu tô sozinho, veio uma baita tentação para mim pegar esse mesmo celular que eu tô gravando o vídeo e assistir conteúdos adultos. Me jogar aqui no sofá, bater uma, mas não compensa. Até porque eu precisava gravar esse vídeo. E imagina se eu tivesse batido e fazer esse vídeo. Cara, imagina isso. Que baita hipocrisia. E aí aqui na palavra fala que aqueles que pregam e não vivem o que pregam serão os que serão mais condenados ainda. Porque eles sabiam a verdade mais do que todo mundo e não praticaram. E não que eu saiba a verdade mais que todo mundo. Eu apenas leio a palavra e talvez eu saiba mais do que você porque eu leio mais. Mas se você lê mais do que eu, você vai saber mais do que eu ainda. E eu recomendo muito você ler isso aqui, porque isso aqui te fortalece, tá? De fato. E por fim, né? Talvez você queira saber como vencer esse pecado da carne e esse ciclo que nunca se acaba. Eu foquei nesse vídeo em falar nos benefícios que eu tenho visto e em outras interpretações, né? Algumas outras coisas que a gente falou. Porque você sabe muito bem da dor já. Você sabe muito bem do sentimento de querer parar e não conseguir. Você sabe muito bem da criatura que você poderia ser e você não tá sendo, porque tá preso nesses vícios. Você tá igual um animal irracional, como eu um dia fui, igual um animal racional, que a sua vida tá caindo por água abaixo e você só tá aceitando. E aí, para fugir um pouco dessa realidade péssima que você vive, eu tô falando isso porque eu vivia, você vai lá e busca um prazerzinho medíocre. Algumas horas com a garota, ou algumas horas no banheiro, batendo uma aqui com pixels, com tela, com uma garota que nunca vai te ver e tá pouco se lixando pra quem você é. Você sabe muito bem desse ciclo, de quanto isso é péssimo. E por isso que eu quis focar nos benefícios, porque eu quero que você veja a força na minha palavra, meu caro. Eu quero te passar essa energia, porque você precisa ter essa energia. E essa energia aqui em si não é só sobre NoFap. Essa energia em si não é só sobre parar de bater uma. Não é só sobre isso. É sobre ter o próprio Deus ao teu lado, te guiando e te dando a sabedoria que você precisa para fazer a sua vida acontecer nessa terra. Essa revolta, essa energia que eu quero te passar, que eu estou expressando aqui agora para você, não é só sobre ter parado de NoFap e o NoFap tá me beneficiando com isso. Não, mas por causa que Deus tá dentro da minha cabeça aqui, cara. E eu não poderia ter deixado de fazer esse vídeo. Eu não poderia ter deixado de falar isso pra você. Porque eu quero, o meu sonho, cara, eu criei esse canal, não é pra ganhar dinheiro. Lógico, a gente precisa de dinheiro. A gente precisa vender os nossos produtos e tudo mais, porque a gente precisa pagar a conta de luz. A internet que eu uso pra falar com você. Mas eu criei esse canal por causa que eu quero criar uma comunidade de homens fortes. Uma comunidade de homens que não mais são dominados pelos próprios desejos. Que não vivem mais parados, igual antas, igual animais racionais, correndo apenas atrás do pirulito no meio da avenida. Basta dessa vida, cara. Basta dessa vida. Eu quero te ver forte. Eu quero te ver forte. Eu quero te ver dominando tudo. Você nasceu para dominar. Você não nasceu para ser dominado. E pior ainda, você não está sendo dominado nem por coisa grande. Você está sendo dominado pela sua própria droga de mão, que você não consegue controlar. Se você quer vencer esse pecado de uma vez por todas, tem o nosso Instagram. Tem esse canal que você pode assistir os vídeos. Mas se você quer um guia passo a passo, eu posso te ajudar. Eu passei 10 anos nisso e nesses 10 anos, depois que eu venci de fato, eu pude concluir o que me fazia cair e o que me fazia ficar de pé. E um tempo atrás, um rapaz perguntou no meu Instagram, o que eu faço? Como é que foi o meu processo de libertação dessas coisas, né? Dessa batição frenética que não consegue parar? É oração? O que você faz, pororô? Eu falei pra ele que conta muito a palavra, que eu leio a palavra todos os dias, oração também, oro todos os dias,
Mas uma arma mesmo que eu consegui arranjar para vencer o pecado são um conjunto de 30 ideias que eu joguei em um e-book. Ah, Brian, então você vai cobrar para mim ter esse item? Cara, eu tenho que cobrar, porque eu fiquei, além de ficar esses 10 anos preso nisso, depois que eu me libertei e passei um tempo longe disso, e pude concluir que aquelas coisas realmente funcionam, eu fiquei mais 4 meses só escrevendo esse e-book. Esse e-book tem mais de 200 páginas e são 30 capítulos que você sempre pode estar usando. Cada capítulo corresponde a um dia, né? Onde eu falo o que você tem que fazer naquele dia para resistir à tentação. E no final desses 30 dias, o objetivo é que você se torne uma nova pessoa. Assim como eu me tornei. Vai ter falhas no meio do caminho? Vai ter falhas. Até eu conseguir parar, eu caí muitas vezes. Ficava X dias longe, depois caía. X dias longe, depois caía. Vai ser normal isso. Mas você não pode aceitar mais isso como normal na sua vida. Afinal, isso não é só uma questão de parar de bater, de produtividade ou de desenvolvimento pessoal. É aquela questão que a gente falou. Toda vez que você peca novamente, você está crucificando Jesus Cristo. E aliás, foi muito bom fazer esse vídeo aqui, porque eu arranjei uma força dentro de mim que me ajuda a resistir o pecado mais que eu estava antes de fazer esse vídeo. Antes de fazer esse vídeo, a tentação estava batendo forte. E veio na minha cabeça a ideia de desistir desse propósito, de se entregar ao prazer temporário. Mas depois de fazer esse vídeo, irmão, nossa, eu tô com energia até o talo. Depois que acabar esse vídeo, eu vou treinar lá na academia. Tenho igreja hoje, tenho uma reunião hoje. E bora, parceiro, bora fazer a minha vida acontecer. E eu quero ver a sua vida acontecendo também. Adquire esse e-book por R$19,90 só se você é cristão ou se interessa por conhecer assuntos cristãos. Porque o que eu uso nesse e-book não são artigos científicos, não são tudo isso que a ciência estabelece, mas é tudo baseado na Bíblia. Porque foi a Bíblia que me libertou disso. Não foi a ciência, não foi os estudos científicos, foi a palavra de Deus. Então eu não posso falar de algo que eu não vivi. Por isso que eu escrevi sobre o que eu vivi. Caso você queira esse e-book, o link está aqui na descrição. Tem um vídeo para você assistir, onde eu falo mais sobre o e-book. Caso você queira assistir, assista. Caso não, é só comprar o e-book já direto lá por apenas R$19,90 e dá para você parcelar, do que sai muito barato. Eu não lembro se é R$2, não lembro quanto que é a parcela, mas é muito barato, cara. Eu tô colocando esse precinho miserável só pra mim ganhar uma coisinha por esses 4 meses de trabalho e por toda essa vida de sofrimento que eu consegui encerrar de uma vez por todas. Mas até então, esse vídeo aqui tem 38 minutos de duração, onde eu tô gravando ele, nesse momento. Depois a edição vai diminuir, mas eu me dispus um tempo meu aqui pra falar com você e para te ouvir também. Eu quero te ouvir aqui nos comentários. Escreve aí a sua opinião, escreve se você já fez NoFap, o que você achou das sensações, dos sentimentos. Escreve da sua dor, por que você acha que você não está conseguindo parar com a luxúria? Quais são as coisas que você observa na sua vida que estão te levando a cair nisso? E clica lá, meu cara. Compra o e-book aí. Se você não quiser comprar também, tá tudo bem. Só se inscreve nesse canal. Continua nos acompanhando, que com certeza eu estou me esforçando ao máximo para trazer conteúdos de valor e que te fortalecem. Para que você, de fato, seja o homem que você nasceu para ser. Seja o homem forte, o homem de Deus que você nasceu para ser. E é isso, cara. Eu quero que você sinta fogo. Sinta fogo nas minhas palavras. Porque o fogo tá aqui, cara. Cristo tá aqui do meu lado e também tá do seu. E se você quer ter essa força que eu tenho, é só você se juntar a Ele. E como você se junta a Ele? Se afastando do pecado, porque Deus é justiça e não tem como viver com Ele e com o pecado ao mesmo tempo. Ou você decide X ou decide Y. Eu escolho X. Eu escolho Deus. O X não é esse aí que você está acostumado, não. Deixa o like, se inscreva no nosso canal, clica na descrição se você quiser. E é isso. Meu nome é Brian Fernandes e essa foi a minha mensagem. Até a próxima, meu querido. Deus abençoe. Tamo junto.